Oi, chamo Kelly Marcelino e hoje temos mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo, assim, eu acho que ele é um dos meus favoritos porque fala sobre coisas que constantemente nos atravessam como seres humanos, que sentem, têm as emoções à flor da pele. E vamos lá, para contexto, eu sempre olho para o telefone, ou, né, sempre olho para a câmera do telefone, sempre olho para o telefone e dificilmente olho para a câmera. E outra, como eu estou a gravar num outro set que é a minha casa, vão ver barulhos de todos os cantos, please ignore. Como vocês conseguem ver pelo título desse vídeo, esse vídeo é uma chamada, é um alerta, é um comunicado meu para você, para nós, para todos em geral. Sim, eu acho que esse é um dos vídeos que eu mais amei fazer, é um dos meus vídeos favoritos. E para contexto, eu voltei a anotar tudo que eu penso, tudo que eu escrevo num caderninho. E aqui nós temos muitas coisas sobre esse vídeo, sim, muitas páginas que eu vou tentar falar e descrever tudo em poucos minutos. Mas assim, o vídeo tem como título "Para de justificar o comportamento das pessoas que te machucam, que te magoam". E por que isso, né? Assim, por detrás de muita justificativa ou justificativa em excesso, existe também uma escassez afetiva muito gigante. E muitas das vezes essa escassez tem a ver com baixa autoestima, com o sentimento de medo de rejeição, muitas coisas, e por isso nós tendemos sempre a justificar os atos daqueles que nos machucam e que nós queremos por perto. E será que esse querer por perto tem a ver com o amor mesmo ou só com o medo de perder o vínculo e não saber que estamos a perder o vínculo e não o amor? Porque eu vejo que o amor é algo que não se perde, é algo que é gratuito, é algo grátis e, claro, é algo que se conquista. Pode ser que sim, pode ser que não, porque hoje eu posso amar uma pessoa e não me relacionar 100% com essa pessoa. Mas pode ser que para alguns o amor se conquiste e outros não. Mas neste quesito, neste vídeo eu vou falar muito sobre o fato de que o medo de perder o amor dessa pessoa, que na verdade está disfarçado como medo de perder o vínculo dessa pessoa, nos leva muitas das vezes a justificar o comportamento daqueles que nos machucam. E assim, não é só isso, né? Porque assim, a falta de amor próprio, a baixa autoestima existem sim, mas por detrás de todo esse pensamento existem mecanismos psicológicos e mecanismos também neurobiológicos que dizem muito sobre o nosso comportamento. Contexto: eu não sou da área de psicologia, não sou psicóloga, não sou neurocientista, mas eu acho que essa é uma área muito importante e, claro, como explico o comportamento do ser humano, é inerente que todo mundo saiba um pouco sobre psicologia para até se conhecer mais. E eu recomendo a terapia para todos vocês que assistem esse vídeo porque deixa muito claro muitas coisas. Entrando um pouquinho mais, dessa vez eu tenho alguns blocos, então... E claro, eu vou ler tudo que eu anotei aqui também para não perder o meu fio do pensamento, né? Minha linha de pensamento. Vou ler um pouquinho do que eu anotei aqui. Por que nós justificamos sempre certos comportamentos? Por que podemos sempre minimizar a nossa dor e a dor do outro é que não tem problema? E claro, existem diversos contextos onde o sim ou não dessa pergunta se aplicam. Mas nesse caso, nós não precisamos transformar as nossas feridas, e às vezes as feridas são simplesmente um desconforto, uma angústia, em desculpas para continuarmos a aceitar o que nos magoa. Então, vou repetir. Nós não precisamos transformar feridas em desculpas para continuar a aceitar o que nos machuca, os que nos magoa. Nós não precisamos transformar. Nós temos a opção de não fazê-lo. Por que não fazemos? Vamos descobrir aqui. Primeiro bloco, que hoje temos blocos. Compreender não significa tolerar tudo. Então, só aqui para um exemplo. Claro que sim, que eu entendo que a pessoa hoje deixou de falar comigo, a pessoa hoje não estava bem e agiu de forma um pouquinho rude comigo, além do normal, ou a pessoa não está bem várias vezes ao dia e essa forma de reagir comigo em específico repete-se várias vezes. E aí eu vou lá e tento relevar, e às vezes nem tentar conversar com essa pessoa eu vou, porque eu simplesmente ignoro a minha dor e eu digo, se calhar a pessoa
deve estar com mais problemas do que eu, ok? Porém, a empatia não é um símbolo de autossacrifício, ou seja, eu não preciso constantemente me podar para sempre permitir que o outro tenha um espaço presente na minha vida onde a dor dele seja maior do que a minha dor em vários momentos. Então, hello, vamos acordar. E eu falo isso, eu não digo só sobre nos relacionamentos românticos, eu também falo sobre relacionamentos de amizade. Nem sempre, por mais que eu compreenda tudo que aquela pessoa passe, por tudo que aquela pessoa passa, significa que eu vou precisar tolerar o comportamento que vem pela dor dela. Então, porque afinal de contas, ninguém aqui é um saco de batata, nem um saco, não é um saco de pancadas. Então, compreender não significa abafar. Compreender não significa tolerar de forma desmedida. Compreender não significa que a nossa dor também não faça sentido e não precisa ser ouvida. Então, alerta. E claro que assim, eu entendo que assim, a história da pessoa é muito importante também, a história do outro lado é importante. Por que é que tu fizeste isso? Por que é que falaste assim comigo dessa forma? Por que é que não te comunicas mais? Por que é que tu disseste tais palavras para mim? Eu entendo que a história da ação daquela pessoa também, sim, seja importante, mas isso não apaga o impacto que as atitudes das pessoas têm sobre nós. Então, principalmente se não apaga, é porque o nosso cérebro, de alguma forma, ele registrou aquilo e, claro, ele vai manter aquela interação presente nas nossas vidas por muito tempo. E dependendo também de como nós lidamos com situações desconfortáveis, podemos ou tornar aquele evento gigantesco, como por exemplo estamos a falar aqui, que é deixar que a ação do outro que me machucou seja mais relevante do que a minha dor, ou dependendo de como nós lidamos com conflitos, nós vamos compreender a situação e vamos abordar a pessoa para que não se gere um desconforto e esse medo de perder o amor que na verdade mais prejudica do que auxilia nas nossas relações, nas nossas trocas, conversas, relacionamentos amorosos ou de amizade. Então, ponto importante, uma história da pessoa, do que ela fez tal coisa, sim é importante, não deve ser ignorada. Contudo, o impacto da ação daquela pessoa ainda existe, não precisa ser ignorada. E outra, ai, mas Kelly, o fulano falou que ele falou assim comigo porque, sei lá, no dia ele estava muito preocupado, muito angustiado, tinha enfrentado coisas na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, etc. E aí ele meio que descontou em mim. Eu entendo, sim, é o que eu falei aqui mais cedo. Eu entendo que isso possa acontecer e que quando alguém ouve, tenta explanar o lado da outra pessoa que a machucou, tudo bem, porque explicar não é justificar. Se tu explicas o caso, não, nem sempre estás a justificar o caso. Porém, manter-se ali, permanecer ali, após ter sido machucada, sem ter abordado a situação, nem todas as situações precisarão ser abordadas porque a nossa paz precisa ser preservada. Mas, entendamos, tu não precisas permanecer em lugares que não te cabem, que não são destinados a ti, e isso, às vezes, permanecer lá, às vezes, é justificar a ação daquela pessoa além do necessário. Então, é um alerta. A neurociência e a psicologia, eles explicam muito sobre a questão do apego. Essa justificativa tem muito a ver com a forma de apego daquela pessoa. Então, por exemplo, a neurociência, ela explica um pouco sobre o apego e sobre a previsibilidade, ou seja, o cérebro humano, ele está adaptado à sobrevivência, ele não está adaptado à felicidade. Realmente, com base na neurociência, nós conseguimos saber que o cérebro humano ele não foi adaptado para a felicidade, ele foi adaptado para a sobrevivência. Quando nós nos vinculamos então a uma coisa, a uma pessoa, essa pessoa ela passa a ser associada à segurança, a conforto, a algum tipo de recompensa. Então, assim, o nosso cérebro tende a proteger esse vínculo sempre que ele sente que vai ser ameaçado. O que é que nós fazemos quando, por exemplo, estamos em uma situação de perigo? Abre parênteses, um exemplo aqui. Estamos na floresta. Estamos na floresta e na floresta tem um urso e perto do... Para me escapar do urso, eu vou até uma árvore e começo a subir naquela árvore.
Subo naquela árvore e eu tendo ao quê? A me apegar àquela árvore, porque é o meu vínculo, o meu momento de segurança, ou seja, enquanto eu estiver lá, enquanto eu estiver abraçando aquela árvore, eu estou segura. É uma coisa que acontece conosco, os seres humanos. Enquanto estivermos com aquele vínculo, dependendo muito do tipo de apego que nós temos ou que é natural para nós dentro das relações, o quanto mais eu tiver abraçado ou apegado àquele vínculo, mais seguro eu estou. E se o meu cérebro entende que por alguma forma, por alguma palavra, por alguma frase ou por alguma falta, esse vínculo começa a ser ameaçado, significa que ele vai tentar de tudo para não fazer com que esse vínculo desapareça. Então, ele vai tentar o quê? Justificar as ações de outras pessoas para que as pessoas se mantenham conosco. E muitas das vezes, que eu disse mais cedo, esse vínculo é confundido com amor, só que não é amor em si, é o medo de perder a pessoa, o medo de perder esse vínculo, o medo de perder a esperança de finalmente alguém está comigo, finalmente alguém hoje me ouve. E é interessante que a neurociência explica que o nosso cérebro ele tem a tendência mesmo de interpretar a ameaça a esse vínculo como sendo maior que a própria dor da perda do relacionamento. Então, ele expande. A ameaça por cérebro é muito gigante do que a própria perda. Então, ele vai fazer de tudo para compensar, como eu já falei. E para quem pensa dessa forma ou tende sempre a justificar essas ações das pessoas, qual é a primeira coisa que faz? A pessoa sempre vai tender a minimizar a sua dor. Então, ela, por exemplo, eu escrevi até um exemplo aqui, que eu mesma já falei no algum passado aí. Por exemplo, eu já disse para mim mesma, talvez eu esteja a exagerar. Talvez não é isso mesmo. Não, realmente eu estou a exagerar. Não, a pessoa deve estar super ocupada, a pessoa deve estar super, se calhar, preocupada com outra coisa. E tá tudo bem, na verdade, isso pode sim acontecer, mas nada inibe a pessoa de se comunicar, nada inibe o outro lado também de demonstrar da forma mais, não vou dizer da forma mais mísera, porque aqui nós não aceitamos migalhas, mas a pessoa pode deixar claro, nem por uma frase, nem por uma palavra, ou depois conversar, explicar se calhar o que aconteceu, porque a falta de percepção, a falta de percepção do lado que tenta sempre justificar as ações das pessoas que machucam, é muito, às vezes é muito visível, mas essa pessoa também sente a dor também. Então, em geral, não só para as pessoas que tentam justificar, mas em geral em todos os relacionamentos, se existe uma troca ali constante, etc., e um desejo de troca, acho que seja importante cada um sempre deixar claro e que os relacionamentos não devem sempre estar permeados de dúvidas, confusões, ainda que elas existam. O ideal é que não fiquem sempre permeados disso, porque também não é saudável para os dois lados. Então, aí, voltando ao tópico, especificamente, as pessoas que tendem sempre a minimizar a sua dor por causa do outro, para justificar o erro do outro, elas apresentam frases como essas, por exemplo, talvez eu esteja a exagerar, talvez eu estou a pensar demais, etc. E às vezes sim, mas às vezes não também. E muitas das vezes não. A neurociência explica que as pessoas que têm meio que esse tipo de pensamento, dificilmente elas veem a realidade verdadeiramente como ela é. Então, e sim, as pessoas veem a realidade como o sistema de apego delas precisa enxergar a situação para que não perca esse vínculo. Cool, super interessante. Interessante como é que nós enxergamos muito dos nossos relacionamentos conforme o nosso sistema de apego. Vale a pena ler sobre. E ao final vou dar algumas recomendações aqui sobre livros importantes que podemos ler para saber um pouquinho mais sobre esse tópico. Bloco 2. E o ponto 2 é o seguinte: às vezes nós defendemos muito mais quem nos feriu do que nós mesmos que estamos feridos. Eu entendo que nós sejamos um pouquinho lentos para nos protegermos muito, porque temos medo de estabelecermos limites, ou seja, estabelecer limites nos faz sentir culpados, porque nós amamos tanto a outra pessoa ou nos lidamos tão bem com a outra pessoa que nós temos medo de que os nossos limites sejam percebidos como incoerentes, sejam percebidos como algo
muito voltado ao egoísmo. Então, isso também é um problema. Aí temos a questão também de ter a esperança de que a pessoa mude. E aí, se a pessoa pode mudar, a pessoa vai mudar daqui a um tempo, e se ela vai mudar daqui a um tempo, eu posso esperar essa mudança, então eu posso permitir mais coisas. Não, não é isso. Fora isso, o constante hábito de tentar minimizar a própria dor. Então, tudo isso engloba esse pensamento ou essa disponibilidade em protegermos mais o outro do que nós mesmos no momento de dor. Até como eu falei que eu sou da área do direito, então trago aqui um pensamento. Nós advogamos muito mais para quem nos machuca e nos esquecemos da nossa própria defesa. E eu não digo, vocês já sabem, eu não falo sobre defesa de forma desmedida. A nossa defesa tem a ver com abordagem, tem a ver com perguntar para outra pessoa, tem a ver com fazer com que o sentimento angustiante que exista possa ser esclarecido para se entender se realmente é dessa forma como eu penso ou são apenas ilusões e que confrontar ou conversar não é nem sempre, não deve ser visto com um olhar de maldade. Amor e carência, eles não são a mesma coisa. E assim, é muito normal a pessoa misturar esses dois conceitos. É próprio da pessoa que sempre precisou trabalhar para conseguir um afeto. Ou seja, eu vou já falar aqui, o apego ansioso é uma pessoa que às vezes recebia amor, às vezes não, muitas das vezes sempre foi rejeitada e aí aprendeu a trabalhar para receber um afeto. E aí nesse trabalho ela também microanalisa toda a movimentação do outro lado para saber se pautar. Então, assim, essa questão de precisar sempre deixar ou demorar para se proteger, demorar para reconhecer que também me sinto machucada, me sinto magoada, isso também é muito válido. É próprio de quem sempre precisou conquistar afeto. É próprio. Então, porque aí a pessoa precisou conquistar o afeto, precisou conquistar o amor através de desempenhos, através de extrema obediência, através até mesmo de tolerância. Então, tolerou tanto que isso gerou meio que uma crença inconsciente. Preciso muito, muito permanecer, porque se eu permaneço e eu demonstro que eu permaneço, significa que eu amo e que a pessoa vai conseguir entender que eu amo e aí tá tudo bem. Tá tudo bem ela machucar, não tem problema. Não, tem sim problema, tem sim, várias das vezes. Quando nós estamos presentes a esse tipo de pensamento, o ideal é nós sempre pensarmos da seguinte forma: se a pessoa me faz bem, eu posso continuar com ela, mas assim, eu não tenho como saber se ela me faz bem se eu não sentar comigo mesma e perguntar para mim. E se eu não consigo perguntar para mim mesma, perguntar para uma pessoa que está ao meu redor, uma pessoa que constantemente vê o movimento desse meu relacionamento com tal amizade, com relacionamento amoroso, com um terapeuta, é muito importante. Então, a pergunta ideal seria: essa pessoa me faz bem? Eu consigo sustentar tal relacionamento? Eu consigo, nesse relacionamento, o ânimo, a vontade, parte dos dois lados ou só parte do meu lado? E não ter a mentalidade de que o que posso fazer, apenas de que o que eu posso fazer para que essa pessoa permaneça nesse amor, permaneça comigo, o que posso fazer para que ela continue sendo a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, o que posso fazer, acho que eu deveria continuar a insistir nessa conversa, não é necessário. Não precisamos nos aniquilar para que possamos ser vistos, não é necessário. Não é. Então, nesse campo, a mentalidade aqui é que o amor ele precisa ser merecido. E como eu já falei no início, amor é gratuito, o amor é natural, o amor flui, o próprio amor é autoexplicativo. Então, não precisa se trabalhar tanto para ser amado, para ser visto, para ser desejado. Isso é inerente, é a consequência quando o outro lado sente que pode fazer isso ou que há espaço para fazer isso, também observando o nosso comportamento, as nossas ações e o que nós deixamos disponível, o que nós tornamos possível para que o outro lado também consiga amar. Uma das coisas que mais me fez assim pensar um pouquinho mais é interessante quando se escreve, parece que se consegue raciocinar de forma mais clara, ou seja, faz-se um download dos pensamentos para um papel, para um notebook
e tem-se mais clareza das coisas. Então, aconselho, escrevam. Computador, iPad, whatever, escrevam. Vai ser bom. Ah, mas eu não sou de escrever, ok? Arranja algum outro mecanismo para canalizar o que está aqui nessa cabeça que precisa sair. Enfim, terceiro bloco aqui. Amar alguém não exige que tu renuncies à tua dignidade. Não exige que tu renuncies à tua dignidade, não exige que tu negocies também a tua dignidade. Então, o carinho e o respeito, eles andam juntos. Então, essa falácia de que, ai, é só assim. Não, às vezes também tem muito a ver com a consideração. Será que essa pessoa te considera o suficiente? Claro, são rotinas diferentes, claro, são perspectivas diferentes sobre o mundo, sobre a vida, etc. Mas já que estamos num relacionamento, deve haver um pouquinho mais de consideração dos dois lados. É mais complicado, mas é isso. Será que essa pessoa te respeita o suficiente? Será que essa pessoa tem carinho suficiente por ti? Como é que é o estilo dela se comunicar? Como é que é o estilo dela de amar? O que é? Então, porque assim, e se essa pessoa não tem carinho suficiente, não tem respeito suficiente, não tem uma consideração suficiente para que seja honesta, então não há necessidade de permanecer nesse relacionamento. Não há. Até porque permanecer não é prova de amor. Permanecer não é prova de carinho. Permanecer não é prova de respeito. Não é. Há muitas pessoas más que fazem tantas coisas dentro de um relacionamento em que estão juntos há 10 anos e é um claro indício de que não amam. Só porque eu estou presente ali não significa que o meu coração, que a minha devoção é honesta, é real. Às vezes eu estou tão confortável em estar ali que tanto faz se eu fico ou se eu não fico. Então é importante sabermos disso. Para as pessoas que pensam dessa forma, vamos acordar um pouco aí. Vamos acordar um pouco. E claro que... Ai, mas Kelly, e aí o que eu faço? Bom, é importante perdoar também se esse relacionamento se romper. Até porque o perdão não significa permitir que a mesma ferida seja reaberta de forma infinita. Então, assim, é possível perdoar, mas o perdão não significa que eu preciso voltar. Então, a ferida, uma vez que se perdoa, a ferida ela desaparece? Não, a cicatriz dela ainda fica ali, né? A cicatriz dela fica ali como uma prova de que aconteceu algo e não precisa ser reaberto. E é sobre isso. Ah, mas aí eu vou ter que sentar com a pessoa, vou precisar explanar para a pessoa o porquê de eu também decidir deixar de estar com ela, de conversar com ela, após eu ter percebido esses sinais, após eu ter entendido que eu preciso, após eu ter entendido que eu me considero um pouquinho mais e que o fato de me considerar significa que eu posso me posicionar de forma diferente e essa forma diferente significa não permanecer nesse relacionamento, eu vou precisar explanar isso para outra pessoa. Não. Às vezes uma explicação básica basta. Depende muito do que tu pensas que vai ser necessário. Tu vais explanar para quê? Para que tu fiques em paz com o facto de que pelo menos tu fizeste a tua parte, tu vais explanar para tentar fazer com que a outra pessoa ouça e mude a sua forma de ser, que já tem um registro, já tem uma sequência de acontecimentos constante que ela não vai mudar. É que não te cabe a ti fazê-la mudar. E que se ela precisar mudar, a decisão tem que partir dela, por mais que tu tenhas alguma influência nisso. Então, assim, vale a pena explicar? O que é que tu vais ganhar com essa explicação? Depende muito da resposta dessa pergunta. Depende da resposta e tu decides se explicas ou se não explicas. Se a tua explicação vai ser um pouco mais rasa, se vai ser mais profunda, ou simplesmente decidis que não queres mais e vais partir para outra. Não anda nessa questão da dignidade, de não negociar a dignidade só por amar alguém, a neurociência também vem e explica que assim, existe muitas das vezes uma dissonância cognitiva, ou seja, vão sempre existir duas verdades para quem tem esse tipo de pensamento. Então, uma das verdades vai ser, eu gosto muito, tenho interesse, eu amo, eu aprecio, já vivi coisas boas com essa pessoa, então eu posso permanecer. E a outra verdade é, eu fico agoniado, fico angustiado, fico aterrorizado, sinto-me mal, minha autoestima baixa. Então, são duas coisas que sim são verdades. Então, o cérebro ele não pode acatar as duas de uma só vez, porque elas são duas verdades, porém são diferentes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir, para que seja menos doloroso para ele, vai reduzir uma das verdades a justificativas. Então, se eu gosto tanto dessa pessoa, se eu tenho tanto interesse nela, eu vou justificar o comportamento errado dela.
Porque eu preciso fazer o que vai ser menos doloroso para mim. Então, é aquela pegada de, novamente, sobrevivência, eu quero me apegar ao vínculo. Então, se eu perder esse vínculo, já não sei mais como é que eu vou reagir, se calhar eu vou reagir muito mal e eu não quero reagir mal. Então, tem essa pegada. Eu falei que é doloroso sim. Por quê? Porque admitir que essa pessoa que eu tanto aprecio, que eu tanto admiro, é alguém que me coloca sempre num looping constante, significa também que eu vou ter que encarar as perdas. E às vezes essas perdas vão ser perda de esperança, no fato de que tu querias que a pessoa fosse quem ela se apresentou ser de início, ou como tu mesma imaginaste que ela poderia ser. Então, às vezes o cérebro tem muito medo de encarar as possíveis perdas. Então, ele vai fazer de tudo para que não pense em perder nada do que foi imaginado ou do que até então havia sido mostrado, né? A luz até tá baixar porque já tá ficando de noite. Deixa eu até acender aqui a luz. Vai ficar um pouquinho escuro. Mas eu estava a dizer que existe algo chamado psicologia do apego. E essa psicologia do apego faz parte da psicologia moderna, explica muito bem sobre o porquê de que as pessoas têm essa dificuldade na questão do vínculo, na questão do amor, e se permitem serem machucadas e permitem-se permanecer nesse lugar onde foram machucadas. E foi criada por um homem chamado John Bowlby, que foi um psicanalista e um psiquiatra britânico. Estudou muito uma questão que hoje atravessa todo mundo. Ou seja, como os primeiros vínculos que são desenvolvidos na infância podem ditar muito sobre o nosso modelo de relacionamento na vida adulta. E é muito importante nós sabermos sobre isso, porque aí nós vamos ter um panorama geral do que nós permitimos e por que permitimos certas coisas acontecerem dentro dos relacionamentos hoje na vida adulta, jovem adulta, saída da adolescência, etc. A pergunta central do John Bowlby, só para vocês terem um entendimento melhor do que eu quero trazer aqui, é a seguinte: como a criança reage quando as suas necessidades centrais ou emocionais não são atendidas de forma consistente? Então, como é que uma criança reage? Aí, depois, no final, ele concluiu que uma resposta que hoje, claro, depois desse estudo do John Bowlby que ele fez com algumas pessoas, etc., e teve essas definições, foram existindo outros psicólogos que foram desentranhando um pouquinho mais essa ideia do apego. E a resposta dele a essa pergunta foi que o modo como aprendemos a ser amados na infância influencia profundamente a forma como amamos e aceitamos ser amados na vida adulta. Dentro desse estudo dele e tudo mais, ele explicou algumas coisas. Então, existem 4, se eu não me engano, tipos de apego. Então, o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo, o apego desorganizado. E como eu falei, vale muito a pena saber um pouquinho sobre esses tipos de apego? Vale, porque aí tu vais também entender como é que tu consegues te relacionar muito mais. E aquilo que eu falei, e é algo que eu penso, a nossa infância, ela sempre vai estar presente na nossa vida adulta de alguma forma. E às vezes nós reagimos às dores na nossa vida adulta da forma como essa ferida foi criada na nossa infância. Então, se tu reages na tua vida adulta a desejar que aquela pessoa que te machucou permaneça constantemente, pode ser que na tua infância tu precisaste tanto ir atrás de uma pessoa quando foste rejeitada, e aí é isso que tu aprendeste. E é isso que ficou instaurado na tua mente. E esse tipo de trauma que se criou, que hoje dita muito sobre os teus relacionamentos. Então, volto a dizer, a forma como nós reagimos a dores na vida adulta tem muito a ver com que nós reagimos no momento em que essa ferida foi criada na nossa infância. E assim, eu vou recomendar alguns livros aqui, antes de eu terminar, porque vale muito a pena. Eu vou recomendar aqui, eu vou deixar também na caixa de descrição aqui embaixo. E, claro, sugiro que vocês leiam então esse livro do John Bowlby, o psicólogo que fala sobre a psicologia do apego, a teoria da psicologia do apego. E o livro dele chama-se Apego, a Natureza do Vínculo. E aí, mais abaixo na caixa de descrição, eu vou recomendar mais alguns, que acho serem super interessantes. E é isso, o ser humano é um ser muito misterioso.
É um ser que tem muito a dar, tem muito a oferecer e tem muito a receber também. E que muitas das vezes nem sabe como deve receber tanto amor, às vezes. Ou nem sabe verdadeiramente o que é amor. Então, é uma mistura de coisas. Então, se tu te encontras nessa posição de sempre aceitar ou sempre justificar todas aquelas pessoas, o erro de todas as pessoas que te machucam, preste atenção nesse vídeo. Pensa muito bem, conversa contigo mesma, vê o que tu tens permitido, vê se tu mereces permitir essas coisas negativas que se refletem na tua vida por causa dos erros dos outros, porque não vale a pena também nos aniquilarmos ao ponto de não mais sabermos que somos merecedores do amor digno, do amor honesto, do amor consistente, do amor super valioso. E como uma vez Carl Jung disse, eu vou ler aqui. Até que você torne inconsciente consciente, ele ditará a sua vida e você o chamará de destino. Vamos pensar com mais calma sobre tudo o que nós fazemos. Vamos até pensar sobre os nossos próprios pensamentos para vivermos uma vida um pouco mais saudável, uma vida um pouco mais amorosa e calorosa. E claro, um relacionamento com o outro sempre é muito importante, mas um relacionamento com nós mesmos também ainda é super valioso, até porque se não conseguimos entender como é que nós funcionamos sozinhos, vai ser muito difícil entender como é que nós funcionamos com os outros e vamos continuamente aceitar migalhas em um espaço onde poderíamos estar a aceitar o completo pão. Então, por isso que eu disse, esse foi o meu episódio favorito. Esse foi o meu vídeo favorito. Hello? Então, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo. Não esqueças de dar o like, de compartilhar este vídeo para alguém que precisa ouvir. E pegar a recomendação dos livros abaixo para ler e saber um pouquinho mais sobre esse estilo de apego e tudo que tem a oferecer, né? Então, um beijo. Até o próximo vídeo.